Queridos filhos e filhas da igreja, o que nos diferencia de todas as demais criaturas é que nós temos, justamente pelo fato de sermos humanos e termos uma alma imortal, três dimensões ou três direcionamentos antropológicos. Ou seja, você não consegue ser feliz e não se sente completo se descurar destas três dimensões. Aliás, Deus nos criou dessa maneira. Quais são elas? A primeira, nossa relação com as coisas. A segunda, nossa relação com o próximo. E a terceira, nossa relação com Deus. No paraíso, antes da queda, o ser humano se relacionava com as coisas numa relação de senhorio e não de dependência e de escravidão, como é muito fácil nós vermos em nós e ao nosso redor. Se relacionava com o próximo em harmonia, numa relação de complementariedade e não de rivalidade ou competição. Veja o cenário geopolítico. Estamos às beiras de uma guerra, se Deus não nos livrar dela. Se relacionava com Deus como seu melhor amigo e não como um estranho. O pecado danificou estas nossas três relações. E é justamente por essa imperiosa razão que durante toda a nossa vida, queridos filhos e filhas, nós somos e seremos tentados pelo maligno nessas três dimensões. As três tentações de Cristo, nosso Senhor, são, na verdade, uma síntese das tentações que teremos ao longo de toda a nossa jornada, isto é, de toda a nossa vida terrena. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem em tudo, menos no pecado, e Ele quis submeter-se, logo após ter sido batizado, a essas tentações que todo ser humano, repito, vai sofrer ao longo de sua vida. Portanto, vamos verificá-las. Vamos observar a primeira tentação. Põe na tela, por favor. Olha lá, a primeira tentação. Se és filho de Deus, vocês? Que esta pedra se mude em pão. Essa tentação versa sobre a nossa relação com as coisas. O diabo tenta nosso Senhor a usar o seu poder divino para se livrar das dificuldades que as pessoas comuns enfrentam. As pessoas comuns, para terem pães, precisam ralar, precisam acordar cedo. De fato, Jesus podia fazer o pão aparecer, Ele é Deus, mas o diabo está sugerindo a Jesus: ei, você se fez homem, mas não precisa exagerar, vivendo tudo o que eles vivem. Jesus, os homens sentem sede, fome, adoecem, se cansam, precisam estudar para aprender alguma coisa, entrar na faculdade e fazer anos. Você não precisa, Jesus, você é sabedoria encarnada, não é? Não precisa ser tão homem assim, pega leve, Jesus. Contudo, se Jesus tivesse lhe dado ouvidos, teria renunciado a ser um de nós, teria somente a aparência humana e não nos salvaria. Jesus usou sim, filhos, o seu poder, mas jamais em benefício próprio, sempre em favor dos outros. Jesus preferiu ser pobre e derrotado aos olhos dos homens, mas vencedor aos olhos de Deus. O mesmo se dá conosco. Somos tentados de todas as formas a juntar pães, nem sempre obtidos de forma lícita, com o suor sagrado de nosso rosto. Quantos são os que se enriquecem ilicitamente, juntam pães das lágrimas? Caímos nessa tentação, filhos e filhas, quando alimentamos a mentalidade do salve-se quem puder, cada um se vire como pode, e quando usamos de maneira egoísta os bens desse mundo, acumulando só para nós mesmos, como se não houvesse amanhã, nos tornamos, filhos, uma espécie de rei Midas da mitologia grega, que transformando tudo em ouro, acabou ficando sozinho, até mesmo sem a própria filha, que ele na sua loucura também transformou em ouro.
Estamos em plena campanha da fraternidade com o tema Ecologia Integral, onde refletimos sobre o cuidado com a casa comum. E aqui vem muito bem a calhar um sábio provérbio indígena: somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, é que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro. Há também tantos que sacrificam a própria família pelas coisas materiais. Acham que amar é só botar coisas dentro de casa. E acabam se esquecendo de que é mais fácil dar coisas do que dar a si. Por fim, e não menos importante, vamos para a segunda tentação. Vamos lá, segunda tentação, bota lá. Olha lá, eu te darei, disse o demônio, todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Vocês, Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Essa tentação versa ou diz respeito sobre a nossa relação com o próximo. O que escolhemos, filhos? O domínio ou o serviço? A competição ou a solidariedade? Os detentores do poder e da riqueza são tiranos de seus subordinados ou se colocam a serviço deles? Humilha-os ou eleva-os? O marido procura dominar sua mulher ou servi-la, ajudando-a? O jovem oprime e abusa de sua namorada, fazendo dela um mero objeto de prazer? Ou a respeita, contribuindo para a sua felicidade e sua santificação? O instinto de dominar os outros, ter poder, não como serviço, mas para se sobrepor aos demais, está profundamente arraigado em nós, sim, enraizado, desde o pecado original. Como dizia o escritor da língua portuguesa Paulo Campos, os homens vivem apostando corrida, Maria, nos escritórios, nos negócios, na política nacional e internacional. Putin, Xi Jinping, Trump, nos clubes, nos bares, nas artes, na literatura. E o poeta vai dizer, até amigos, até irmãos, até marido e mulher, até namorados, todos vivem apostando corrida. São competições tão confusas, tão cheias de truques, tão desnecessárias e tão fingindo que não é, e tão ridículas muitas vezes, por caminhos tão escondidos, que quando os atletas chegam exaustos a um ponto, costumam perguntar, a corrida terminou, mas quem ganhou? Ninguém. Há alguns anos, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, aconteceu uma cena muito bonita, pena que foi esquecida. 9 participantes, todos com algum tipo de deficiência, alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos, e o prêmio era generoso. Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com a vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar o grande prêmio. Todos, com exceção de um garoto que tropeçou no asfalto, caiu rolando e começou a chorar. Os outros 8 ouviram o choro, diminuíram o passo e olharam para trás. Então eles viraram e voltaram, todos eles. Uma das meninas com síndrome de Down ajoelhou-se, deu um beijo no garoto e disse, pronto, agora vai sarar. E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro se levantou e os aplausos duraram um bom tempo. Os atletas que ali estavam não tinham uma deficiência que muitos de nós temos, a deficiência da insensibilidade. Porque o que importa nessa vida, meus filhos, é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso signifique para nós diminuir o passo e mudar de curso. Caso contrário, filhos, ninguém ganha. A última tentação, disse o demônio, se és filho de Deus, vocês, atira-te daqui abaixo. Fica claro, patente, que essa tentação versa sobre a nossa relação com Deus.
O diabo propõe uma relação deturpada entre o homem e Deus. O diabo, tal qual fizera com Eva, insinua na mente humana a dúvida de que Deus realmente o ama, de que será fiel e que não faltará com a sua palavra. E ele é tão sem vergonha que ele cita o Salmo, não é? Em minhas dores, ó Senhor, permaneceis junto de mim, cantáramos agora há pouco. E o diabo vai dizer, olha, ele falou que vai te livrar, que vai estar ao seu lado. Olha só que coisa. Faz com que duvidemos da palavra do Senhor, de que Ele manterá a sua palavra. E essa dúvida, meus irmãos, e é desta dúvida que surge a necessidade de ter provas. Se Deus te ama mesmo, joga daqui, que Ele vai te pegar. Às vezes nós também, imbuídos pelo demônio, dizemos a Deus, tu me amas, Senhor? Então prova. Então prova. Isso fere profundamente o coração do Pai. Ele já provou ao extremo que nos ama. Nos deu seu próprio Filho Jesus para nos salvar na Santa Cruz. Jesus nunca cedeu a essa tentação de provar a Deus. Nem mesmo na hora mais dramática da cruz, não duvidou da fidelidade do Pai. Nem mesmo na hora mais escura de sua vida. Infelizmente há cristãos que se sentem amados por Deus só quando tudo vai bem. Quando surge, porém, uma doença, vem uma tribulação, pediu a cura e a cura não veio, começa a se perguntar, será que Deus me ama mesmo? Tem mesmo alguém lá em cima olhando por mim? Se Ele não me der provas, não acreditarei mais. Rezar, para quê? Alguns se afastam da igreja, outros viram ateus ou vão a seitas que prometem curas milagrosas e instantâneas, todos charlatães. Só ficam com a parte da Bíblia que lhes convém. E o Senhor disse, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Queridos, para concluir, o menino soltava uma pipa, deu a ela bastante linha, como eu gostava de fazer, aliás, quando eu soltava minhas pipas. A pipa desapareceu lá em cima. Mas chegou um outro garoto, e perguntou para ele, olhou para cima, estou vendo a linha, mas cadê sua pipa? Como você sabe que ela está lá? E o menino disse, pega na linha que você sente. A pipa é a sua vida. A pipa poderia pensar, eu estou muito presa por essa linha, eu quero ir mais além. Essa linha me impede, vou cortá-la. E se cortasse, a pipa acabaria caindo sem rumo e sem direção. A linha que te segura, como disse o salmista, é Deus. É Ele quem te dá estabilidade e sustento. O menino que não vê a pipa e pergunta, cadê a pipa? É todo aquele que olha para nós, mas não crê, não tem a nossa fé. Muitas vezes, filhos, em nossa vida, sobretudo quando você passar por dificuldade ou provação, alguém que não crê, talvez até da sua casa, talvez até da sua própria família, te perguntará, onde está seu Deus? De que adianta ir à igreja? De que adianta rezar? E a resposta é uma só, segura na linha que você sente. Porque não adianta gastar saliva com quem não quer crer. Ofereçamos para eles a linha, que é Cristo, e digamos, segura na linha, experimenta, que você sente. Façamos hoje, renovemos nosso voto de confiança, de que não obstante as dificuldades e as provações, temos um Deus fiel que cuida de nós, e tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Segura na linha que você sente. Amém.